Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um de nós. Bom, como a nossa amiga falou, hoje falaremos a parábola das bodas. E no Evangelho, ela está descrita no capítulo 18, parábola da festa de núpcia, né? Eu vou estar lendo do Evangelho, que é um pouco menor, né, para contextualizar aí a nossa fala. Bom, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhe terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: a festa de boda está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai às núpcias todos os que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então, essa festa de bodas que Jesus fala nessa parábola, não quero me deter aqui na discussão de quem seria, qual motivo que seria essa festa, né? Que tipo de evento teria propiciado essa festa. Mas eu quero que a gente pense na festa em si, no banquete que Deus, na figura desse rei, convida as pessoas, aqueles que foram escolhidos, para participar dessa festa, deste banquete, né? Para que pudessem comparecer, atendendo a esse convite, para que pudessem então juntos comemorarem neste banquete. Os convidados, a princípio, que foram aqueles selecionados pelo rei, né? Porque foram enviados convites a algumas pessoas em especial. E essas pessoas se recusaram a aceitar esse convite, né? E nos diz a parábola que, além de não aceitar os convites, ainda maltrataram os seus servidores, matando alguns deles. E aí nós olhamos lá no passado, um pouco mais distante, e nós podemos identificar com muita facilidade
esses servidores na presença dos profetas. Os profetas que vieram para trazer o conhecimento de um Deus que era um pouco diferente dos deuses que aquelas pessoas naquela época cultuavam. Só que esse Deus ainda era apresentado de uma forma um pouco diferente da que conhecemos hoje. Ainda era o Deus dos exércitos, era o Deus ainda com algumas exclusividades. Mas mesmo assim, trazia a ideia de um único Deus, dentro de um povo que cultivava múltiplos, né? Um Deus para cada situação da vida, um Deus para cada momento, um Deus da riqueza, o Deus da beleza, o Deus, enfim, né? Para tudo existia o seu Deus. Esses profetas foram perseguidos, maltratados, muitos deles, e alguns efetivamente foram mortos. Um pouco mais adiante, no tempo, nós encontramos a figura de João Batista, que veio aí antecedendo a tarefa do Cristo, procurando convidar as criaturas a participar desse banquete. Qual foi o resultado que nós temos conhecimento da situação que o João Batista, né, foi levado à morte também. Perseguido, maltratado, aprisionado e também foi morto. Jesus, trazendo a mesma proposta, outro enviado do Pai, do Rei, para que pudesse convidar, reiterar o convite para aqueles selecionados, escolhidos, mas também recusaram-se. O perseguiram, o maltrataram, o acusaram, até que conseguiram, por fim, também matá-lo. Foi morto. E esses convidados em especial, eram a princípio as criaturas que tinham já uma abertura maior para o entendimento das ideias de Deus. Pessoas, na figura de doutores, na figura de escritores, de pessoas inteligentes, os considerados intelectuais da época, não aceitavam a ideia de participar desse banquete celestial, porque teriam que rever os seus conceitos, teriam que reavaliar as suas vidas e abrir mão de muitas das coisas que os faziam, no entendimento deles, felizes. E como é difícil, ainda hoje para nós, quando precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo, quando é necessário mudar os nossos conceitos, quando somos convidados a reavaliar os nossos hábitos. Como é difícil mudar os nossos hábitos, ainda hoje. Há quantos séculos após? Há quantos séculos esse convite tem sido estendido às criaturas? No entanto, aqueles que foram escolhidos, a princípio, como convidados por Deus, por este rei, que negando-se a aceitar o convite e que negando-se
a compreender com amor aquele convite especial, foram cada um cuidar da sua vida, dando mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Nos diz o Evangelho, uns foram para seus negócios, outros, cada um seguiram aquilo que achava mais importante para si. Deus, na figura do rei da parábola, diz aos seus servidores: ide então e convidai a todos que encontrardes. Então saíram eles a convidar a todos aqueles que foram encontrando no caminho. E quem foram, então, na figura desses servidores, desses servos de Deus, que a parábola descreve, senão as pessoas, as figuras, que tão importante na existência do cristianismo, os seus discípulos. Expandiram os horizontes, levando os convites a outros povos, aos simples, aos ignorantes, e o convite se fez. As pessoas mais simples foram aceitando esse convite, porque nesse convite continha uma mensagem, uma promessa que as criaturas humanas ansiavam, mas não encontravam as possibilidades das suas realizações. Jesus prometia a possibilidade da felicidade àqueles que procurassem viver em conformidade com a vontade do Pai. Levando a esses a promessa do amor, a promessa da alegria, do entendimento e o convite da caridade. Porque o Cristo manifestava isso em todos os seus atos, em todas as suas ações e em cada oportunidade que se fazia. Enchera-se a sala do banquete de pessoas que foram sendo encontradas ao longo do caminho. Durante esse banquete, em um certo momento, nos diz a parábola, saiu o Senhor a observar as pessoas que foram convidadas e lá encontrando alguém que estava sem a roupa nupcial. E o chama a atenção: amigo, como conseguistes entrar aqui, neste banquete, sem estar vestido adequadamente? E esta criatura, ficando muda, pois não tinha como explicar, nos diz, então, o rei: atai-o pés e mãos, e o lance às trevas exteriores, pois que lá haverá choros e ranger de dentes. Trazemos essa historinha um pouquinho para a nossa realidade de agora, de mais recente. Caminhamos na Terra sonhando. Quem não sonha com a harmonia e com a felicidade?
Quem não almeja encontrar para o coração paz? Quem não almeja encontrar amor? Ser acolhido, respeitado, compreendido, aceito. Acredito que todos nós, cada um em particular, com mais atenção para um ou outro ponto, mas todos nós desejamos viver em condições semelhantes, porque somos criados para ser felizes, fomos criados para a felicidade. Deus nos criou para que possamos alcançar a luz pura e verdadeira e logo a felicidade e o amor em nossos corações. Pois que somos espíritos nascidos para sermos perfeitos. No entanto, a parábola nos diz: todos que foram encontrados foram trazidos para participar da festa, bons e maus, pois que naquele momento já não havia mais uma seleção específica. A doutrina, o Evangelho e as propostas do Cristo foram ofertadas a todos, sem selecionar ou beneficiar quem quer que seja, mas ofertado a todos com igual condição. Aqueles que o aceitam deve seguir ou busque seguir. No entanto, cada um com a sua condição especial. Como diz a parábola, bons e maus. Então muitos vieram, juntaram-se para este banquete de luz, para este banquete celestial, mas na sua condição. Muitos em condições ainda de falta de entendimento. Estar presente no banquete nem sempre significa compreender as razões, nem sempre significa compreender, entender com profundidade o motivo pelo qual se encontram ali. A religião como um todo, encontramos inúmeras pessoas que estão inseridas numa religião, mas não têm a clareza absoluta do que os leva até ali. Muitos participamos, anos a fios, ouvimos todos os dias ou todas as semanas as lições de moral cristã, mas prosseguimos a nossa caminhada sem alterar, sem mudar absolutamente nada em nossa vida para melhor. Todo o banquete celestial é derramado sobre nós, ou está ao nosso alcance, mas nós não nos beneficiamos dele. Não nos beneficiando das bênçãos que Deus nos oferece, não conseguimos alcançar a condição ideal para desenvolver em cada um de nós a condição necessária para trajarmos a roupa nupcial exigida para que possamos fazer presente no banquete de amor. Mas Jesus nos promete um Consolador. Temos a doutrina dos Espíritos. Os Espíritos se esmeram para que esse convite se amplie ainda mais, alcançando a todos,
para que nenhum possa ter a desculpa de dizer desconhecer o convite de Deus. Porque a doutrina espírita, ela não criou os espíritos. Ao contrário, os espíritos a desenvolveram. Os espíritos a mantêm. E eles atuam por todos os cantos do nosso orbe. Eles alcançam cada mente, cada espírito encarnado que caminha na Terra. Porque os desencarnados já estão na condição de espírito também. Então atende-nos os encarnados. Aqueles que conseguem dar ouvidos a esses, procuram, na medida de suas forças, o caminho da transformação para melhor. A doutrina espírita criou as reuniões, os encontros, para que possamos juntos compartilhar conhecimento. Ajudando-nos mutuamente, encontraremos maior possibilidade do nosso aperfeiçoamento. Porque um seguindo o exemplo do outro, fica mais fácil a gente conseguir vencer as nossas dificuldades. No entanto, ainda se faz no convite enviado a todos, que ali se juntaram os cegos, os estrupiados, os aleijados, cheios, cada um com os seus defeitos. E quem são esses, senão nós mesmos? Cada um de nós trazendo a cegueira da ignorância, não querendo abrir os olhos para a claridade espiritual que chega até nós, fechando os ouvidos na condição de surdos para as orientações que nos são trazidas com tanto amor. Outras vezes, quem são os coxos e os aleijados, senão também nós mesmos? Trazendo conosco os aleijões que manifestamos nas nossas condições morais. As faltas, os defeitos de caráter, de compromisso com o nosso próprio bem. Logo, olhando para a doutrina espírita, também encontramos uma legião daqueles que se habilitam ao trabalho, porque também foram convidados. Sem aquela seleção inicial, a mediunidade, ofertada a todos como instrumento para a nossa evolução. Porém, de acordo com as nossas condições de aleijões, cegueiras ou enfim, fazemos muito mau uso, na grande quantidade dos nossos irmãos, dessa ferramenta abençoada que Deus nos oferece, para que possamos crescer e evoluir, para que tenhamos a chance de praticar com maior ênfase a caridade pelos nossos irmãos, mas especialmente por nós mesmos. A caridade de poder receber a oportunidade de ser útil e, através desta oportunidade, transformá-la em benefício para o nosso aperfeiçoamento. Logo, o maior beneficiado é aquele que serve. Deus
na sua bondade e infinita misericórdia, sempre oferece a cada um de nós a chance de caminharmos nos caminhos do bem. Os espíritos bondosos não medem esforços para trazer o entendimento e a harmonia, o equilíbrio e a paz para aqueles que buscam. Está disponível para todos, mas muitos de nós ignoramos e não aceitamos. Os convites iniciais, olhando para os dias atuais, nós percebemos aí os nossos irmãos, considerados intelectuais da atualidade, muitos da ciência, outros da área médica como um todo, graças a Deus não é mais uma unanimidade, mas ainda temos uma grande quantidade que não aceitam as evidências que a espiritualidade oferece. Nós temos alguns estudos científicos bem escrito, bem documentado, que traz de maneira incontestável prova de reencarnação. Pessoas que reencarnaram e que lembram-se com detalhes da vida passada. Alguns de forma não tão simples, utilizando como exemplo a criança que reencarnou em São Paulo e lembra com detalhe da vida que ele teve na encarnação passada, quando morava no Nordeste. E essa criança, muitas vezes, nem de São Paulo saiu nenhuma vez. E não conhece absolutamente nada do Nordeste. Mas o lugar, às vezes, ainda é insuficiente. Ela cita pessoas, nomes e sobrenomes. Famílias que são identificadas por pesquisadores cientistas. Mas os nossos irmãos, fechado no seu entendimento de que são senhores da razão, não aceitam. Preferem ignorar ou criticar. Procurar outras desculpas para satisfazer o seu ego. Médicos. Quantas experiências que é classificada como as experiências onde as pessoas estão em coma e vê durante o processo da coma tudo o que está acontecendo naquela operação. As pessoas que estão à sua volta, o que cada um está dizendo, o que cada um está fazendo. Temos inúmeros casos desse. Mas os nossos médicos preferem ignorar. Continuar tratando as criaturas como se elas fossem unicamente essa máquina física que somos, trocando peças. O coração está ruim, vamos trocar essa peça. O fígado não está legal, trocamos essa outra peça. Para que essa máquina continue funcionando. Ignorando completamente a condição espiritual de cada um. Quando, na verdade, se eles tivessem o interesse, dado a condição de inteligência que já adquiriram, muitos deles, tornar-se-iam ferramentas extremamente importantes na mão dos servidores do Senhor, trabalhando
pelo propósito da caridade, ampliando as possibilidades na ação do bem, possibilitando maior eficiência na atuação da medicina. Porque, além do conhecimento médico, teria uma clareza maior pela influência espiritual do bem. Posso fazer uma parte? Por favor. Só acho que você não pode generalizar. Sim. Né? Porque não são todos. E há vários trabalhos científicos, médicos, comprovando essas coisas, os terapeutas. São uma parte. Uhum. Sim, como eu falei no começo, graças a Deus não são todos, tá? Né? A gente tem aí as exceções, graças a Deus, hoje, tá? Que é um pouco diferente do passado, um pouco mais distante, tá? Esse caminho está sendo aberto para alguns, mas ainda uma grande maioria faz vista grossa para essas evidências, né? Que a gente tem evidências. Tá? E como se diz popularmente, aquilo que é evidência não se discute, é evidência. Né? Isso é muito bacana, é muito legal que a doutrina nos possibilita esses esclarecimentos e essas oportunidades, porque ela busca o caminho da harmonia entre a religião e a ciência, criando essas possibilidades que a espiritualidade vem trazendo gradativamente para dar sustentação a essa ponte que está sendo construída, passo a passo. As criaturas vão encontrando os caminhos, com as suas dificuldades, com as suas condições de aleijões, de cegueiras, que vão se esclarecendo ao longo dos seus passos. Da mesma forma que dentro da religião espírita, os seus médiuns são todos maravilhosos? Não. Encontramos muitos que na condição de médium não têm consciência de o porquê e nem o que fazer com a sua mediunidade. E agem de maneira descontrolada, desequilibrada, descomprometida. São esses que são aqueles que não estão com a veste exigida, né? Que a veste exigida nada mais é do que o amor. E aí, no final das contas, para esse sim haverão a promessa do rei: prantos e ranger de dentes. Porque há dores na vida do espírito. Mas a dor maior é a dor no momento em que a consciência começa a despertar e você percebe o quanto você se comprometeu com as coisas erradas. E porque você plantou, você é obrigado a colher. Você não pode terceirizar a sua colheita e nem colher do vizinho. Deus te ofereceu a chance. Vem, participa desse banquete. E você vai, nós vamos. E qual a condição? Deus nos pede, através dos ensinamentos que o Cristo trouxe: ama uns aos outros. Pratica a caridade, pois que essa vai te guiar à conquista da luz. Porque através dela irás te libertando dos teus compromissos inferiores. Irás colhendo a tua plantação de uma maneira mais suave. As dores diminuem os seus significados nas vidas daqueles que servem com amor. Olhando
voltando ao passado, nós observamos hoje, com espanto para muitas pessoas, a condição dos mártires. Pessoas que eram condenados pela sua fé, condenados à morte. E ia ao encontro da morte louvando a Deus, glorificando a oportunidade, agradecendo. Ainda hoje, quantos de nós têm essa condição? Quantos de nós apresentam essa condição? Nosso querido Chico Xavier, no trabalho de amor que ele trouxe para todos nós, foi perseguido, algumas vezes maltratado, caluniado, processado. E outros tanto, que traz apenas o propósito de ser útil, que tem apenas o desejo de fazer o bem. As pessoas ainda, dado a sua condição, não fazem e não ficam felizes porque os outros estão fazendo. Jesus diz: se queres ser o melhor entre o teu grupo, seja você o que mais trabalha. Sirva. Não espere ser servido. Seja você o servidor. Por que isso? Por que essa proposta? Porque é através do exemplo que se instrui. Não basta dizer faça isso ou faça aquilo. É necessário o exemplo. Pois que as pessoas compreendem que o seu exemplo é a sua verdade. Através do exemplo você manifesta aquilo que é verdadeiro em você. Não é mais o tempo de dizermos às pessoas: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus nos convida, através dessa parábola: venham todos vós para esse banquete de amor. Entendam como aproveitar esta oportunidade. Se a roupa nupcial não está pronta, trabalhe para conquistá-la. Qual é a jornada? Quais são os caminhos? A caridade. Mas a caridade está só na casa espírita? Não. A caridade da casa espírita, ou da igreja, ou da comunidade religiosa, essa talvez seja menor. Talvez a caridade maior seja aquela que praticamos na rua, aonde encontramos hostilidade, onde encontramos muitos que não as desejam, onde encontramos aqueles que caminham na vida na condição de invisíveis. Passam por todos, mas ninguém o percebe. Está cheio de pessoas nessas condições. Às vezes, nós mesmos somos elas. E como é bom quando nós encontramos alguém que nos percebe. Alguém que nos enxerga. Às vezes, é um momento curto, mas que fica gravado em nossos corações durante muito tempo e para alguns para sempre. São através de exemplos pequenos
que nós conquistamos essa veste nupcial. E como essa veste é trabalhada através daqueles que nós elegemos como amigos e companheiros de jornada, especialmente aqueles que caminham na vida espiritual. Porque esses conseguem nos enxergar da forma verdadeira que somos. Os espíritos bons. São esses que nós precisamos buscar e elegê-los como amigos, irmãos, companheiros de jornada. Porque eles têm a facilidade de nos instruirmos, se desejarmos ser instruídos. Eles têm as facilidades de nos direcionar para caminhos mais seguros, se assim desejarmos. Eles têm a facilidade de trazer até nós a oportunidade para sermos úteis, possibilitando a cada um de nós aumentar os nossos recursos na prática do bem. Portanto, meditem um pouco sobre essa parábola, na profundidade e na intensidade da proposta que Jesus nos coloca através dela, convidando-nos. Todos nós gostamos do banquete, né? Todos gostamos de comer, de divertir e tal. Mas é importante que aprendamos a gostar também da responsabilidade de servir. Para que não sejamos expulsos daquele lugar harmonioso e feliz, porque não nos preparamos o suficiente para lá estar.